Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @imimonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. Parece mentira, estava um silêncio enorme, não sei se vocês escutaram. Eu pensei que era uma obra. Mas na verdade não é, é um trabalho de marcenaria. Aí assim, sempre tem, vejo por outro esse barulhinho de serra, né? Só para desconcentrar. Hoje vamos de tibiar, como eu falei. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu li nesse mês. Essa tibiar vai ser dividida em duas partes, porque eu fiz bastante leitura nesse mês e aí eu achei que se eu falasse tudo de uma vez, não ia dar para falar tão bem sobre os livros. Não é um tratado sobre literatura não, mas eu quero esmiuçar melhor. Não li tudo isso não, eu li uma boa parte desse daqui, eu só coloquei 2 a mais para sugerir por causa de uma leitura que eu fiz. Mas eu espero que vocês gostem das leituras, né? Eu segui nesse mês aquela vibe do Victor Tube, que pra mim não tinha todo sentido ler terror, li ocasionalmente, mas realmente eu queria ler livros que remetessem ao período vitoriano. E os livros em questão estão aqui, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Teve leituras inéditas e teve releituras, né? Foi muito bom essas releituras porque eu não sou tão fã de releitura. Mas quando a gente já passa um tempo de leitura de um livro, em que às vezes a gente nem lembra da história direito, ou só tem fragmentos, sempre é bom reler. E fora que ajuda também na economicidade, né? No sentido de fazer com que aquele teu acervo que tenha pouco livro por ler, renda um pouquinho. Então esse ano tinha muito sentido fazer releituras. Eu vou deixar na descrição do vídeo, no link, nos cards, o meu vídeo do ano 2 do canal, que foi um unboxing de aniversário. Foi um unboxing bem especial, eu recebi alguns presentes de editoras e booktubers e fiz uma comprinhazinha e cheguei à marca dos 600. E esses livros eu não quero ler agora, né? A gente já está finalizando o ano, então vão ser livros que vão me acompanhar no ano 2023. Agora no mês que entra, novembro e dezembro, eu quero dar vencimento a alguns outros livros e livros que eu já ganhei de presente, que eu fui segurando para ler mais ou menos nesse período, né? Eu ganhei livro de Carlos, de Chuchu, Camila, e tem uma ideia de vídeo também que eu quero ler entre novembro e dezembro. Tem outras coisas que eu ganhei nesse ano, mas que realmente serão para o próximo ano. E aí, para mim foi maravilhoso esse unboxing, porque ajuda, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido, você ter material para ler. E eu acredito que no próximo ano eu vou fazer poucas leituras no sentido de quantitativo, como esse ano eu fiz, porque eu não conto releitura, apesar de ser uma leitura, eu não conto como leitura, eu não anoto. E no próximo ano eu quero ler calhamaço, eu quero ler livros de metas que estão paradas em stand-by e quero fazer mais ou menos isso, né? No ano passado, 2021, eu li 114 livros. Esse ano, pelas releituras mesmo e por algumas obras que eu li, que foram calhamaços, reduziu muito a quantidade, né? Em termos de quantitativo. E o próximo ano eu acho que eu vou seguir mais ou menos esse mote. Agora, bora lá para as leituras. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Agnès Dei, da Anne Brontë, né? Um livro das irmãs Brontë. E eu tinha muita curiosidade em conhecer essa história, porque dizem que a história da Anne é muito biográfica.
Esse livro, ele é maravilhoso, porque apesar de ser um livro vitoriano e de um romance de época, ele não é um romance bobinho, não. Ele é um romance que traz toda uma crítica social implícita na obra. Eu só acho que fica um pouco a desejar porque ele é escrito na primeira pessoa, na voz da Agnes. E eu acho que todo mundo sabe, né? Quando um livro ele é escrito na primeira pessoa, carece de outros elementos, no sentido de outras narrativas, e faz com que aquela obra ela tenha um certo questionamento no sentido da veracidade daquela narrativa. Seria mais interessante se fosse escrito na terceira pessoa e aí esse terceiro narrador mostraria a vida da Agnes. E aqui conta a história de uma moça que vive com seu pai, que é um religioso, com a mãe e a irmã. Ela é a irmã caçula e recebe uma super proteção da mãe e da irmã. E eles vivem uma vida muito simples. Inclusive, a sua mãe, ela veio de uma família muito abastada e teve essa questão de uma queda financeira porque optou casar por amor. E esse livro ele já é um soco no estômago quando mostra essa questão. Quando a mãe, a Agnes fala que a mãe, ela não quis viver um casamento de aparência ou só para manutenção da riqueza da família, né? E ela faz muita crítica em relação a essa vida das mulheres de sua época, no sentido de só pensar em roupa, só pensar em bailes, só pensar em casamentos. A Agnes, ela sai do seio da família para ser uma preceptora numa primeira casa. Eu não sei se vocês conhecem a figura da preceptora. A preceptora seria uma cuidadora das crianças, né? Que teria o papel de alfabetizá-las para elas fazerem os exames para a escola, porque inicialmente a educação era feita no lar, com um preceptor, com um tutor, e depois aquela criança iria fazer uma avaliação para chegar na escola. E ela também ensina outras coisas àquela criança, né? Aquelas crianças, vestimento, pintura, música, sai acompanhando-as. E a Agnes, ela sofre muito naquela mansão, ela fica ali num período rápido e a família resolve não renovar aquele contato. Inclusive ela volta, ela vai depois no outro momento para uma outra casa e ali ela sofre muito maltrato no sentido da família tê-la como uma simples serviçal, como uma mera empregada, e ela sofre um pouco com o tratamento que lhe é dado pelos pais das crianças, porque as crianças são muito rebeldes, são muito mimadas, e tem toda uma questão de hierarquia em cima daquelas crianças, porque os próprios pais têm um afastamento emocional, no sentido de chamar, por exemplo, o menino de Sr. Wellston. Ele não refere a criança, não se refere à criança simplesmente pelo nome. E a Agnes está lá tentando educar aquelas crianças e mostra todo esse desenrolar. E ela inserida na comunidade, um dos poucos momentos dela de alegria é quando no domingo ela vai para a igreja e lá surge uma pessoa, na verdade não é o Sr. Wellston. O menino ele é chamado de Messi pelo pai. Eu não lembro o nome do menino agora, mas ele é chamado de Mestre. E é interessante porque só nessa ida para a igreja é que ela vislumbra alguns momentos de alegria, ou quando ela já termina a obrigação do dia de estar com as crianças e ela pode se dedicar a escrever cartas para a família, ler, ter aquele momento dela consigo. E nessa ida para a igreja, ela conhece o Sr. Elson, que é um religioso que está lá inserido naquela comunidade. Depois a Agnes ela volta para o seio da família, porque o seu pai tem uns probleminhas de saúde. E realmente termina esse período dela como preceptora nessa segunda casa. E nessa segunda parte, praticamente final do livro, é que mostra realmente o romance, quando ela nutre sentimentos por esse religioso Sr. Wellston e ela não sabe se é correspondida. E ela, já com sua família, ela reencontra ele e eles vivenciam um romance
né, que se desencadeia num casamento. E é interessante porque é aquele mote mesmo de um romance vitoriano, no sentido de não ter muito contato físico e ser muito mais a questão da família presente, do diálogo. Mas é uma história maravilhosa, né? As pessoas costumam dizer que, e é verdade, que Jane Austen ela conseguir escrever romance sem mostrar nenhum beijo entre os protagonistas. E nesse período aqui, e na história narrada pela irmã Brontë, o beijo equivale o beijo da boca entre um casal equivale ao beijo dado na mão. E é uma história lindíssima, me impactou muito. E é um livro muito interessante porque, de forma sutil ou não tão sutil, ela faz uma denúncia sobre o seu período, né? A questão da mulher, o seu pai ele se lamenta pela filha, por não poder dar um dote às filhas. E é maravilhoso, né? É maravilhoso, super recomendo. Se você não leu esse livro, tem na estante, eu te desafio a ler mesmo. Não é um livro muito grosso, é fininho e acho que a leitura vale super a pena. E principalmente por esses dois aspectos, apesar dessa denúncia sobre o seu período, da vida da mulher durante o seu período, não é uma crítica chata não, é bem gostosa e o romance mais ainda, tá bom? Aquele romancezinho bem sutil. Aí, depois de eu ler esse, eu finalmente peguei com vontade esse livro aqui da Margaret Atwood. Não sei se pronuncia assim, eu sempre me enrolo com inglês, mas é o vulgo Grace, eu não sei se vocês conhecem. Ela é muito conhecida pelo Conto da Aia e é uma história maravilhosa, fugindo um pouco da narrativa do Conto da Aia. Aqui conta a história da Grace, mas a escritora ela se utilizou de uma narrativa real que aconteceu mais ou menos em 1843. E aqui conta a história da Grace Marks, que era uma jovem de 16 anos que foi a julgamento acusada de ter participado da morte do seu patrão, junto com a sua amante, que era a governanta da casa. E aqui vai mostrar a vida dessa mulher, no sentido do tempo, período dos anos que ela viveu em prisões e asilos para alunatos. Ela ficou mais ou menos 30 anos no sistema carcerário. E para corresponder ao que ao ferir a mulher da época, ela não teve uma sentença de morte, porque não era muito comum para a sociedade daquela época dar a mesma punição aos homens. Então os homens, quando eles eram condenados em geral, a depender do crime que eles cometiam, era a pena de morte. Para a mulher, não se concebia a mulher como um elemento tão mau, e por isso elas cumpriam prisão perpétua e iam morrer na cadeia por velhice, por maltrato, por alguma coisa ali dentro. Mas a questão mesmo de pegar uma mulher e enforcar era menos comum do que imaginamos. E esse livro, ele também é narrado na voz da Grace. E é interessante que por isso também ele carece um pouco, ao meu ver, de outras narrativas. E eu acho que não é tão... Não confere a obra tanta confiabilidade, porque a percepção da Grace sobre os eventos ocorridos, os fatos, e até mesmo a sua prisão, né? Ela se coloca muito como uma mulher fragilizada, vítima da sociedade e do sistema. É engraçado que quando eu li esse livro, eu fui pesquisar a respeito um pouco sobre a protagonista real. E eu pensei inicialmente, quando iniciei a obra, que a protagonista real, que viveu esse julgamento, ela seria uma pessoa que não teria tido participação e tinha sido acusada por ser mulher e por ser aparentemente uma pessoa mais fácil de incriminar. E de tudo que eu li, tudo indica que não, que realmente ela teve participação e ela não foi injustiçada. E aí eu me perguntei o porquê
da Margaret Atwood usar uma mulher que, historicamente, ela realmente tinha cometido aquele crime, ela não tinha sido vítima do sistema, e porque usaria a ficção para endossar uma história de justiça. Aí quando a gente pensa sobre a figura da escritora e sobre o ativismo, quando ela fala sobre as demandas da mulher, ela sempre gosta de enfatizar que dentro da sua obra, algumas coisas que as mulheres que estão elencadas em suas obras, ou foram histórias que já aconteceram com mulheres, ou foram histórias que vão acontecer em algum dado momento. Então, a minha verdade é que eu entendi que a escritora, ela utilizou uma personagem real, que tinha uma culpa real, mas transfigurou essa história para uma história fictícia, no sentido de mostrar uma protagonista inocente sendo acusada, para elencar o que aconteceu com outras mulheres, ou que possivelmente aconteceram com outras mulheres, pela fragilidade do próprio gênero e das sociedades que as cercam. E tem um trechinho no livro que ilustra muito bem, e é esse detalhe que mostra como a escritora, ela quer mostrar pra gente que de fato a personagem real, ela é de fato culpada quando a Grace, num certo momento, e aí eu separei um trechinho para ler para vocês, ela culpabiliza a vítima. Ela diz que as pessoas morreram porque elas não tiveram cuidado. E a gente sabe que isso é muito comum dentro da escala criminológica, de algumas pessoas que cometem crimes, atentam contra a vida de outrem, e aí culpam a vítima. E aí diz assim: não são os culpados que precisam ser perdoados. Na verdade, são as vítimas, porque são elas que provocam toda a confusão. Se ao menos fossem menos fracas e descuidadas e mais prevenidas, se deixariam de ficar se metendo em dificuldades. Pense em toda a tristeza do mundo que seria poupada. Vê que coisa horrível. A Grace está culpando o seu Thomas Kinney e a sua amante Nancy por ter sido mortos. Por ela e por um outro homem lá que participa desse crime. E aí quando a autora ela mostra mesmo pra gente que aquela protagonista real, ela era culpada. E o final é bem diferente. É um livro que tem um final feliz, e eu achei interessante, porque eu achei que não ia ter final feliz. Aí não sei se na vida real houve de fato esse final feliz para a protagonista, por ela ter passado 30 anos no sistema prisional. Ela entrou uma menina com 16 e saiu uma mulher com quase 50 anos. Mas assim, livro maravilhoso, super recomendo. E se você não gostou do Conto da Aia e a continuação dos Testamentos, mas gosta de ficção histórica, gosta de livro não tão óbvio, é um calhamacinho, a letra é miudinha, mas vale super a pena, cada palavrinha lida, super recomendo. E aí, fui buscar os referenciais de releitura e reli esse negão maravilhoso, Escuridão Total Sem Estrelas, aquele livro que realmente a gente não consegue vislumbrar estrelas, só escuridão. E aqui é um livro de novelas que tem contos, apesar de extensos, maravilhosos. 1922, que é uma história bem interessante de um homem casado que atenta contra a vida da esposa e utiliza o filho adolescente para ajudá-lo nessa empreitada, por causa simplesmente da manutenção de sua fazenda. Tem Extensão Justa, que é um conto maravilhoso, que conta a história de um homem que está com problema de saúde e ele se depara com a figura que diz que pode fazer um acordo com ele e estender esse período de vida dele. Tem Um Bom Casamento, que também é outro conto maravilhoso, que King utilizou-se também aqui de uma história real para trazer uma ficção, e é super divertido, é super maravilhoso. E finalmente Extensão Justa, que é um conto extenso, que eu não gostei tanto,
mas que na verdade, assim, vale super a pena. E o Gigante no Volante, que a bem da verdade é que Gigante do Volante é muito falado e eu não me pegou tanto. E hoje, com a releitura, eu entendi o porquê. Porque ele teve além de ser extenso, na época que eu li no primeiro momento, eu achei que a história tinha sido muito fantasiosa. E a bem da verdade é que se você gosta de história que tem virada, que tem violência contra a mulher, mas que tem protagonista valente, que vai atrás de quem cometeu a violência, Gigante no Volante é maravilhoso. É aquela história que tem muitas giradas e King mostra mesmo esse brilhantismo dele quando ele traz esse tipo de narração. O conto, eu acho que sempre, para mim, nessa segunda leitura desse livro, é 1922, porque eu acho bem sombrio, mas uma história maravilhosa, com muito senso de humor. Quando eu li esse livro, nesse segundo momento, eu queria lembrar e descobrir, porque eu tinha na minha mente uma memória de uma referência a um livro que é um ícone, e aí eu coloquei ele aqui para mostrar para vocês, deixar como dica, que é o Menina Má. E eu não lembrava de em qual conto King tinha homenageado Rhoda Penmark. E aí, com essa releitura, eu finalmente pude constatar que é no conto Extinção Justa. E para quem não conhece Menina Má, super recomendo. Apesar da capa fofinha, é uma história bem medonha, porque a menina é uma psicopata. E quem tem medo de ler esse livro, eu recomendo que pode ler com segurança, sem medo, porque foi escrito na época em que até a violência está mais sutil. E apesar de ser uma menina psicopata, muito má, é um livro que tem alguns momentos muito engraçados e a parte mais pesada é muito mais sugestiva do que ativa, né? Se a gente pensar que foi um livro que deve ter sido escrito mais ou menos na década de 50, dos padrões de 2022, a gente entende que a nossa sociedade sempre foi violenta, mas o grau de crueldade com o tempo se agravou, né? Aí assim, é maravilhoso a referência de Rhoda Penmark nesse conto, da Extinção Justa. E queria deixar também um outro livro como sugestão, por causa da leitura desse livro aqui, que é o livro do Bom Casamento. O conto do Bom Casamento, o King ele se espelhou com a história de Dennis Hyde. Não sei se vocês conhecem, que é o tão conhecido BTK. Deixa eu ver se tem uma imagem dele aqui. E BTK foi um serial muito medonho, porque ele tinha uma vida, não vou achar, ele tinha uma vida muito comum. Um pai de família, um homem que fazia parte de uma comunidade batista cristã, tinha filhos, tinha seu trabalho, fazia caridade. Ele era um cidadão exemplar e a família teve uma virada quando a polícia finalmente prendeu esse homem. E foi um choque para a família e as pessoas se questionaram como foi que a mulher dele, a esposa dele, passou tantos anos casados e não tinha ideia de que estava vivendo com esse serial, né? É um livro maravilhoso, super recomendo. Na época que eu li a primeira vez aquele livro de King, de Escuridão Total Sem Estrelas, eu não tinha lido esse BTK. E aí foi quando eu comprei e li, porque às vezes é gostoso isso, né? Um livro que remete a outro livro. Aí queria deixar, se você não tem gatilho, gosta de história serial, você lendo o conto, eu recomendo primeiro que você lê o conto, porque é divertido, é engraçado e é ficção. E aí depois você lê esse pesadão aqui, eu acho que vai até ajudar um pouquinho mais, assim, a você encarar com mais coragem. E são obras distintas, perspectivas diferentes, né? Uma é ficção mais leve, o outro é real, true crime, mas que são leituras que eu super recomendo. Aí reli também Vitorianas Macabras, esse livro maravilhoso, sabe?
Esse livro ele tem várias coisas bacanas, como o período da Rainha Vitória. Ele traz um pouco sobre a cultura pop em cima desse período vitoriano. E aqui são 14 histórias de protagonistas, de escritoras consideradas vitorianas, né? Nem todas viveram o período da Vitória, mas remetem ao período vitoriano. E aí é uma edição, apesar de medonha, maravilhosa. E foi gostoso reler esses 14 contos. Dois especificamente me chamaram mais atenção. A Maldição da Morta, né, que conta a história de um viúvo que tenta empreender um segundo casamento, mas fica nesse encalço da maldição que a falecida deixou, para que ele não adquirisse novas núpcias. E A Janela da Biblioteca, que é uma história maravilhosa, sabe, aquele suspensivinho bom. E é tão interessante que quando foi ótimo revisitar essa história, e eu até fiquei em dúvida na época se essa história eu conhecia desse livro, eu achei que era dele, ou se eu tinha lido em algum conto de Edgar Allan Poe, mas na verdade foi desse livro. E a Janela da Biblioteca é maravilhosa. Eu acho até que deve ter servido de base para outras pessoas escreverem história em cima desses protagonistas que estão na janela observando a vida alheia. Mas a narrativa não é nem tanto essa questão de observar a vida alheia, é mais a fixação de uma jovem em cima de uma janela e sobre alguém que está ali, visível a ela, e é maravilhoso, super recomendo. Se vocês tiverem acesso a esse livro, super recomendo vocês fazerem essa leitura. E para finalizar, eu terminei esse livro maravilhoso, Tour Eventual, de King. Finalmente finalizei. Eu estou fazendo a leitura com a Flaviana, do Xícara Literária. E finalizei, ainda vou ter a conversa com ela, porque ainda está em tempo dela fazer a leitura. Esses últimos 5 contos não me chamaram muita atenção. Eu acho que talvez o conto aqui, de todo o livro, que mais tenha me chamado a atenção foi um dos contos que eu li no mês passado, que foi As Irmãs de Eulória, que remetem ao grande livro de King, que move todo o seu universo e toda a sua inspiração literária, que é a Torre Negra. E assim, super recomendo. Estou feliz por ter finalizado mais esse livro de contos. Estou super feliz por ter feito essa lição com Flaviana. Muito obrigada, tá, Flá? E só falta a gente discutir sobre esses contos finais. E é maravilhoso, né? Não só ler um livro desse, contos de terror, que eu super curto, mas assim, poder trocar figurinhas, né, mais próximo, de uma forma mais miúda, com alguém que está ali na obra. E foram essas minhas leituras. Possivelmente, brevemente, vai ter o segundo vídeo com o restante das outras leituras que estão em andamento. Estou quase finalizando o mês, mas aí eu já queria deixar isso aí para vocês, tá bom? Se alguém quiser comentar se conhece esses livros, se leram algo, se tem vontade de conhecer, ou o que vocês leram nesse mês, fique à vontade. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!